lá da prova. Na semana que vem a gente já começa com o nosso conteúdo, tá? Da prova. E na semana que vem a gente aplica a nossa prova. E o conteúdo vai até aqui. Eu vou compartilhar. Professor, a prova é para que dia mesmo? Perdi. Semana que vem, 14/12. Tá marcado. Ela tá... Se você entrar no Moodle, você vai ver que tem duas abas, né? Uma minha e uma do André. Na minha, no primeiro tópico, eu coloquei lá um calendário de datas importantes. Lá tem todas as datas de aulas, porque você lembra que a gente vai ter que repor aula e tudo mais. Então eu tive que colocar aulas de sábado também, as provas. Então eu deixei tudo num calendário lá, qual é a data e o que vai ter naquele dia, tá? Aí vocês acessem lá. E na semana que vem, não esquece, tem prova, tá? E para fazer a prova, eu quero que esteja logado aqui no Google Meet. Se não estiver logado, sem chance. Beleza? E aí eu abro a sala um pouquinho antes para dar as diretrizes da prova. A partir do momento que eu iniciar, eu dou 2 horas para vocês fazerem. Aí tá tranquilo. Beleza? Então podemos começar? Tem mais alguma dúvida, Renan? Vitor, ficou alguma dúvida? Não? Então, beleza. Tranquilo. Eu acho que a prova vai ser tranquila. É uma matéria gostosa, né? Pena que a gente não consegue para laboratório, que é muito gostoso implementar. Mas essa parte de dimensionamento e simulação mostra muito da realidade, viu, pessoal? O que vocês veem aqui na simulação da Festo é muito parecido com o que vocês acham na prática, tá? Então, acho que não, mas o problema de 2 horas é que às vezes, no final, faltam 5 minutos para enviar. Se poderia dar uns 5 minutos de tolerância. A gente pode conversar sim, claro, não tem problema não. Qualquer coisa eu dou 2 horas para vocês fazerem a prova e mais meia hora para envio. Tranquilo? E aí, eu acho que tá beleza, né? 2 horas para fazer a prova e mais meia hora para envio, eu acho que tá tranquilo. O que vocês acham? Pode ser? Acho que fica melhor, né? Então tá bom. Então tá combinado, tá? A prova vai ter duração de 2 horas e meia hora para envio. Tranquilo? Eu estou fazendo a prova aqui. Se eu achar necessário dar mais tempo para vocês fazerem, mas eu acho que não vai precisar não. Eu acho que vocês conseguem fazer em 2 horas. Beleza? Então eu vou apresentar aqui. E aí eu vou mostrar minha tela aqui. E aí hoje, pessoal, nós vamos falar de eletropneumática já, tá? A parte de pneumática lá, vocês viram que é simples, né? É claro que vocês têm que entender um pouco sobre o que cada válvula faz, qual que é o trabalho de cada válvula, mas o cerne da pneumática, pessoal, é aquilo lá. A partir de um acionamento de uma válvula, você consegue acionar qualquer coisa, tá? Se você sabe acionar um atuador de dupla ação, você consegue acionar um motor pneumático e fazer a reversão desse motor. Se você consegue controlar a vazão, né, ou a pressão do acionamento desse cilindro de duplo efeito, você consegue também controlar a velocidade de um motor, tá? E nós vimos também na aula passada sobre válvulas proporcionais, né? Válvulas proporcionais, pessoal, também... Aliás, não, eu acho que vai ser nessa aula. Esqueci. Não, acho que foi a aula passada, não lembro. Mas a gente consegue também fazer o controle de velocidade de um motor por válvula proporcional. Então, tudo isso que eu passei, entendam, né? A gente não consegue se aprofundar de uma maneira tão assim, proveitosa, mas tudo que vocês estão aprendendo aqui dá um respaldo para vocês fazerem coisas até mais complexas, tá certo? É claro, né, que quando vocês pegarem CLP lá,
vocês vão ver que tudo que a gente está aprendendo aqui serviu só como uma base para vocês fazerem o acionamento de outra coisa. Mas, agora que a gente está entrando em eletropneumática, se vocês não tiverem essa base de pneumática, vocês vão ter dificuldade em eletropneumática e CLP. Porque o acionamento das válvulas eletropneumáticas é uma coisa. Agora, entender como a pneumática está funcionando lá por meio das válvulas é outra coisa, tá? Então, vocês vão ver que acaba até ficando mais fácil com a eletropneumática, mas a pneumática que a gente aprendeu até agora tem que estar envolvida, beleza? Então, ó, vocês vão ver, vocês estão vendo minha tela aí, né? Hoje nós vamos falar, então, nós vamos fazer uma revisão sobre comandos elétricos básicos, tá? Eu vou apresentar alguns equipamentos e a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês alguma coisinha ou outra sobre comandos elétricos, mas eu acho que vocês já tiveram essa disciplina no 5º módulo, né? Então tá tranquilo. Mas, para quem não teve essa disciplina, puxou matéria, eu vou fazer uma revisão do que é uma solenoide, que é um contato e tudo mais, tá? Para a gente conseguir contextualizar. E nós vamos implementar alguns circuitos simples de eletropneumática, e vocês vão ver como facilita, né, a nossa vida, até na lógica de implementação. Porque a gente diminui muito a quantidade de contatos e fios e válvulas que a gente vai pôr. Acaba, sim, por vezes, ficando um pouco mais barato a eletropneumática, né? Porque a gente não precisa comprar uma válvula de 3 vias e 2 posições, né? Para acionar alguma coisa. Só precisa comprar uma chavinha, que é muito mais barato. Beleza? Então, né, vamos começar a nossa... aliás, vocês fizeram já comandos elétricos? Vocês dois que estão aqui fizeram comandos elétricos já? Ou não? Porque é bem parecido, tá? A única diferença é que a gente não tem... Vocês vão ver aqui que a gente não tem circuito de potência. Vocês já chegaram a fazer comandos elétricos? Não? Ainda não? Bom... Nós vamos fazer uma revisão. Vocês têm noção de elétrica e comandos elétricos? Vocês já têm alguma noção? Fizeram um curso técnico, coisa mais ou menos? Então beleza. Então, apareceu dúvida aí, vocês me chamam, tá? Porque às vezes para mim parece trivial aí, porque eu vi na grade lá, né, que vocês teriam... comandos elétricos no 5º semestre, mas se vocês puxaram essa matéria, então vocês não têm. Então tá, ó, qualquer dúvida aí vocês me chamam, beleza? Porque às vezes... mas é bem tranquilo, tá? Vocês vão ver que é bem legal. É que teve uns lados que cancelaram. Verdade, tem isso. Por causa da pandemia. Esqueci. Mas me chamam, tá? Qualquer coisa vocês me chamam. Eu vou ficar sempre olhando aqui o chat, beleza? Bom, pessoal, ó. Então vamos começar eu coloquei aqui uma revisão sobre comandos elétricos básicos, né? Mas para vocês vai ser até um conteúdo agregado, tá? Essa revisão eu vou começar por bobinas, tá? Essas bobinas aí, pessoal, que eu estou falando, elas são o elemento principal dos componentes eletropneumáticos, tá certo? E essas bobinas é que vão acabar fazendo a ponte entre os CLPs e os atuadores eletropneumáticos. Tá certo? A estrutura deles difere das estruturas que nós já estudamos só na parte da bobina. Mas o funcionamento é igualzinho, tá? É por êmbolo móvel, tá certo? Mas esse êmbolo vai ser movido por essa bobina, tá? Elas vão fazer o papel de um eletroímã. Não sei se vocês já viram um eletroímã ou já fizeram em algum momento, tá? Nada mais é do que um enrolamento, certo? Num núcleo de ferrite. E aqui no meio tem um êmbolo solto, tá? Quando a gente aciona de um lado positivo e um lado negativo, o primeiro acionamento vai gerar um campo magnético bastante intenso no meio dessa solenoide, no meio desse enrolamento de fio. E isso vai fazer com que o nosso êmbolo vá para frente ou para trás com tudo, tá? Então, ó, as nossas válvulas, eletroválvulas, né?
que a gente vai trabalhar aí agora, quando a gente aciona, ela acaba por empurrar o êmbolo lá para frente, tá? E fica empurrado enquanto a gente estiver alimentando a nossa solenoide lá, a nossa bobina, tá certo? Na hora que a gente solta, uma mola faz o retorno, na hora que a gente solta assim, né? Na hora que a gente abre o circuito, uma mola faz o retorno desse êmbolo, tá? E aí a gente tem o controle da passagem do ar, né, por um lado ou por um outro, tá? Nesse caso aqui, com a bobina acionada, estão vendo, ó? Vem pressão e sai para o controle. Então a gente está tendo alimentação de ar por esse sentido. Se eu abro o circuito da bobina, eu tenho o retorno do êmbolo e aí o ar retorna do controle para a exaustão. Tranquilo, pessoal? É basicamente isso daqui. É um eletroímã, tá? Um eletroímã lá. E aí, normalmente, né, essas bobinas aí elas são padronizadas por cada fabricante. É claro, né, que de fabricante para outro pode mudar a estrutura, tá? Isso daí vai possibilitar intercambialidade entre válvulas. Então, por exemplo, se você tem uma bobina da Festo, você tem uma eletroválvula lá, né, da Festo, certo? De 5 vias, 2 posições. Aí queimou a tua bobina de um acionador lá de 2 vias, 2 posições, tá? Você pode pegar essa bobina aqui, tirar da válvula de 5 vias, 2 posições e colocar na de 2 vias, 2 posições, porque elas são intercambiáveis, tá? Isso daqui facilita muito a coisa, né? Porque a gente compra uma bobina e dá para qualquer equipamento que a gente tiver na fábrica, tá certo? As tensões podem variar, vai depender do projeto, tá? Mas as bobinas podem ser vendidas, né? São vendidas com tensões que vão de 12 a 240 volts em corrente contínua ou alternada. Em corrente contínua, a gente vai ter tensões que variam de 12 a 24, tá? Geralmente são 24 volts. E em corrente alternada, nós temos de 24 volts, 127 e 220, tá? 24 volts caiu em desuso já de corrente alternada. Não tem mais, tá? Nós vamos ter mais bobinas de 127 e 220. Porém, eu vou repetir, né? Mas as mais utilizadas são de corrente contínua de 24 volts. Porque fazem o link direto com o nosso CLP, né? Que geralmente tem saída 24 volts. Tá bom? Quando ele tem saída relé, mais fácil, né? A gente pode usar alternada, mas sei lá, para questões de segurança, melhor 24 volts. Temperatura de operação dessas bobinas, ela deve ser respeitada, tem que ser entre menos 10 a 60 graus Celsius. Beleza? Bom, bobina, pessoal, é bem tranquilo isso daí, tá? É intercambiável. Ah, vocês estão vendo aqui as fotos, né? E essa daqui, ó, é uma válvulazinha de 2 vias, 2 posições, certo? É só para abrir ou fechar o fornecimento de pressão, né, para a linha, tá? E uma bobina que faz o papel aí de válvula, né, que abre e fecha, né? O atuador tá aqui, vocês vejam, né, que o atuador entra no meio da bobina. Na hora que é acionado isso daqui, vai lá para baixo com tudo, e na hora que ele não está acionado, uma mola retorna isso daqui para cima. Beleza? Bom, contatos. Então, pessoal, essas bobinas aí, elas precisam ser acionadas e a gente tem que ter um controle sobre isso, né? Para a gente acionar elas, o método mais básico é por contato, né? Vocês já devem ter visto contatos normalmente aberto e normalmente fechado, tá bom? Esses contatos aqui, pessoal, nada mais são, eu vejo eles, né? Quando eu vou ensinar lá comandos elétricos, eu mostro para o pessoal como se fosse uma ponte, né? Se a ponte estiver para cima, não passa elétron. Quando você abaixa a ponte, você permite que os elétrons passem. Nada de muito absurdo, tá? Os contatos, pessoal, eles têm 2 tipos. Os contatos de retenção e sem retenção. Essa simbologia aqui, ó, é de contato sem retenção. Quer dizer, a gente aperta e na hora que solta, ele volta. Tem uma molinha lá dentro, né? Ele volta. E nós temos do tipo normalmente aberto, como o próprio nome já diz, né? Ele vai ficar normalmente aberto o contato e normalmente fechado. Quando a gente pressiona, ele abre. Tranquilo? Isso daqui, fácil, né?
Temos também, pessoal, os contatos com retenção, certo? Esses contatos aí com retenção nada mais são do que os mesmos contatos anteriores que a gente viu, só que eles travam, beleza? Para que serve isso? Geralmente para segurança, tá? Você coloca lá um contato normalmente fechado na entrada da alimentação do circuito. Se deu algum problema, você vai lá e aperta o botão vermelho, ele vai abrir tudo, né, e vai desenergizar todo o circuito. Ou se não, se você quiser fazer um acionamento, né, sem o uso de contato de selo, coisa do tipo, você pode usar um contato normalmente aberto, com retenção, apertou, ele vai ficar lá fechado até que você desacione, né, ou retire da trava. Beleza? Contato normalmente aberto e normalmente fechado com retenção. Vejam o símbolo lá. Tá bom? Bom, aí já é uma variação de contato, tá? Nós temos um tipo de contato que ele tem dentro dessa chavinha, né, o normalmente fechado e normalmente aberto, tá? Geralmente eles chamam de chave comutadora, tá? Mas nem sempre pode ser uma chave comutadora, tá? Nesse caso aqui, é uma chave de 3 posições, ela pode ser comutadora também, tá? Onde a gente tem um comum, que é como se fosse o que vai fazer a ponte entre um lado e o outro da nossa chave, né? E os dois contatos. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma chave comutadora de 3 posições, certo? E aqui somente de 2 posições. Em 3 posições, ela funciona realmente como uma chave comutadora, né? Porque nós temos uma posição desligado, uma posição, vamos dizer assim, ligado por um lado, né? Ou você pode alimentar um lado do circuito e esse daqui o outro lado do circuito, tá? Beleza? Essa daqui, pessoal, já é uma chave que ela só tem 2 posições. Ou é normalmente fechado, se apertou ela vai para o normalmente aberto, né? O que estava aberto fecha, o que estava fechado abre, tá? Essa chavinha aqui, ela é bastante utilizada também em sistema de trava, né? Um sistema de segurança, tá? Por exemplo, a gente tem aquela chave cogumelo que a gente aperta, né, para desenergizar o circuito. A gente pode apertar ela, né? Ela vai sair do normalmente fechado, vai desenergizar o nosso circuito e pode acionar, por exemplo, uma campainha, um alarme, uma luz, tá certo? É para isso que a gente acaba usando essas chaves de trava, né, com 2 ou 3 posições. Essa aqui é mais seletora, vamos dizer assim, né? Chave seletora. Tranquilo? Ó, contato, né? Mais um contato, mas esse daqui, vocês vejam que a construção só é diferente. Isso daqui, pessoal, é botãozinho, botoeira, tá? É botãozinho liga e desliga. Isso daqui, botãozinho liga e desliga, tá? Que a gente vê em brinquedo, tem até de comandos elétricos, chave seletora, que você vai para um lado para o outro. Eu devia ter posto uma foto, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Uma foto. Botoeira. Botoeira liga e desliga. Ó, essa daqui é normalmente aberta, normalmente fechado, tá? Não, essa daqui as duas são normalmente abertas, né? Lá, não, uma é normalmente aberta, outra é normalmente fechada. Chave seletora é essa daqui, ó. Certo? Nós vamos para um lado ou para o outro, tá? Tem dessa daqui de 2 posições, que é só NA, mas ela tem de 3 posições também. Ó, chave seletora, 3 posições. Tá aqui, tá vendo? Essas aqui são 2 NA. É desse jeito aqui, ó. Opa. 2 NA. Desse jeito aqui. Beleza? Esse daqui, ó, o sensor de fim de curso, o contato de fim de curso, chave de fim de curso, nada mais é do que um contato, pessoal, com um roletinho na ponta lá, tá? O objetivo é não ser acionado pela mão do operador, mas por um outro equipamento que vem e bata nesse rolete aqui. Vocês podem pensar num atuador batendo nesse rolete aqui, né? E na hora que bate ele manda um sinal lá para baixo. Beleza? Para baixo que eu falo para os contatos, tá?
E aí, nesse caso aqui dessa chavinha, vocês vejam que a gente tem 3 fios, ou 3 terminais aqui, né? Esses 3 terminais, se vocês olharem, né, numa chavinha dessa, vocês vão ver um comum, do jeito que está aqui, ó. Um comum, que é normalmente fechado, um comum, que é esse fio aqui, aí vai ter um contato normalmente fechado, outro normalmente aberto. Aí você escolhe o jeito que você quer usar. Ó, eu preciso de um contato normalmente fechado, pois então ligue do lado normalmente fechado aqui, comum e normalmente fechado. Aí eu preciso de um contato normalmente aberto, pois então ligue o seu fio lá no contato normalmente aberto, tá? E aí, né, ele tem essa configuração, o que eu falei, né, dessa configuração de NA e NF, tá certo? E lá dentro geralmente é assim, mas essa é a representação, tá bom? Pessoal, até aqui tranquilo? Tranquilinho pra vocês? Isso daí eu acho que contato, vocês já devem ter contato. Vocês já tiveram contato, né? Com chaves, com botão, botoeira, né? Então beleza, então tá tranquilo. Bom, uma outra derivação assim dos contatos são os relés, tá? O relé, pessoal, nada mais é do que um contato, né, acionado por um pulso elétrico, tá certo? Então acontece que tem uma bobina lá dentro do relé e essa bobina vai puxar esse contato aqui de normalmente fechado para normalmente aberto, né? Vai comutar, tá certo? Em função de um sinal externo, sinal elétrico externo, tá certo? Esse carinha aqui, ó, é muito utilizado quando a gente precisa, por exemplo, fazer a interface entre o CLP e algum dispositivo de maior potência, porque às vezes o CLP não dá conta de tocar um dispositivo de maior potência, a gente usa um relé, por exemplo, tá? Espera aí que minha TV aqui apagou. Aí. Beleza, pessoal? Vocês já se depararam com o relé também? Tranquilo o relé para vocês? Tá beleza? Ah, então beleza. Tá. Ó, os contatos, pessoal, contato, relé e tudo mais, eles são já equipamentos de eletropneumática, de comandos elétricos que estão batidos, tá? A gente já conhece há muito tempo, a gente tinha lógica de relé, vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente fazia automação por lógica de relé e tudo mais, né? E esses contatos aí, eles deram base para muitas outras coisas, tá certo? Conforme foi ficando a indústria um pouco mais moderna, né? A gente começou a ver a necessidade de tirar essas chavinhas mecânicas aí e começar a pôr na nossa planta sensores que faziam o papel desses contatos aí, mas de maneira mais aprimorada, né? E mais precisa, vamos dizer assim, tá certo? Então esses sensores elétricos aqui que eu trouxe para vocês, eles são voltados a monitorar variáveis de processo, tá? Nesse caso aqui, nós estamos falando de sensores, pessoal, discretos. Nós vamos monitorar uma variável de processo, mas não numericamente. Nós não vamos ver um número variar. Nós vamos ter nível lógico 1 e 0, certo? E a saída desse sensor vai ser utilizada para acionamento elétrico de controle do processo implementado, beleza? Então, também é um contato, tá? Também é um contato, mas que é acionado de maneiras diferentes. Tranquilo? Bom, o primeiro que eu vou falar para vocês são os sensores de proximidade, tá? Então, eles são utilizados aí para identificar a aproximação de algum elemento de máquina, né, ou peça. Isso daqui, pessoal, veio para substituir, por exemplo, um sensor de fim de curso. Às vezes, mecanicamente, a gente não consegue fazer uma peça passar certinho e acionar um sensor de fim de curso de modo que consiga mandar um sinal, né? Então, se a gente instala um desses dois carinhas aqui, que são sensores de proximidade, a gente tem uma liberdade para poder passar uma peça um pouco mais longe, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, que às vezes no processo, pessoal, as peças se deslocam, é normal, né? E esses caras vieram para solucionar esse problema. E nesses sensores de proximidade, a gente tem dois tipos de sensores, tá?
os indutivos, que são voltados para a identificação de peças metálicas, e os capacitivos, que são para a identificação de peças não metálicas ou orgânicas. Tá? Então, esse daqui ó, é facinho de identificar. O que tem a barrinha metálica aqui, ó, vocês estão vendo que é todo cobertinho, são os sensores indutivos. O que são abertinhos aqui assim, ó, tá vendo? São os sensores capacitivos. Beleza? É fácil de diferenciar, né? E aí, pessoal, eles podem ser do tipo NPN ou PNP. Tá certo? Se vocês olharem aí do lado, ó, vai ter a característica de cada um. Olha aqui, ó. Do tipo PNP, nós vamos ver aqui, ó, que ele tem a alimentação, né, mais e menos, e você vai ter como saída um sinal normalmente, um contato normalmente aberto, e você vai ter como saída um sinal positivo. Tá certo? O PNP, isso é o PNP, tá? O NPN é o contrário. A saída de sinal é negativa. Então, tem a alimentação e na hora que é fechado, a saída de sinal aqui vai ser um sinal negativo. Tranquilo? Pessoal, confundi aqui, ó. Falei uma besteira para vocês. Esse daqui, ó, com encapsulamento de plástico aqui na ponta, é o sensor indutivo. Esse daqui é o capacitivo, tá? Porque se a gente tiver esse daqui como indutivo, a própria malha aqui de... Malha não, né? A estrutura metálica aqui vai influenciar no sensor, tá? Aí esse daqui tem que ter a pontinha de plástico para não influenciar no funcionamento do sensor. Então esse daqui é o indutivo, tá? Desculpa. Beleza? E a diferença deles, ó, NPN e PNP, tá? NPN, a nossa saída vai ser negativa e PNP, a nossa saída vai ser positiva, nada mais. E a gente vai ter também, né, lá na escola, nós temos sensores PNP com chave normalmente aberta e normalmente fechada. Aí você faz o que você quiser com o circuito. Tá certo? E olha lá como é que é a ligação por dentro. Tranquilo? Isso daqui é bacana, pessoal, porque você coloca lá, por exemplo, uma esteira. Você coloca na beirada da esteira e se a peça passar, aqui, ó, faz de conta que aqui é a esteira, tá? E o nosso sensor está aqui. Se a peça passar por esse canto ou por aqui, ele vai identificar do mesmo jeito. Imagina se fosse uma chave de fim de curso, né? A chave de fim de curso está aqui. Se a peça passar um pouco mais para lá, não identifica. Pô, não dá, né? Esses dois carinhas aqui, pessoal, nós temos regulagem aqui no fundo, né? Onde está saindo o rabicho aqui, nós temos regulagem de sensibilidade também, tá? Então, se quiser deixar mais sensível ou menos sensível, dá para deixar. Tranquilo? Bom, esse outro carinha aqui também é um sensor elétrico, tá certo? Mas ele é um sensor elétrico que ele identifica aumento de pressão, é o chamado pressostato, tá? Como eu coloquei aqui, ó, eles são sensores de pressão discretos, quer dizer, eles não dão um valor de pressão. Você regula lá uma determinada pressão que você queira, seja uma pressão muito alta, uma pressão muito baixa, e na hora que ele chegar nessa pressão, ele vai comutar uma chave. Só isso, tá? Ele é do tipo, ele tem chave normalmente aberta e normalmente fechado, tá vendo? Então, por exemplo, você coloca um carinha desse lá no teu tanque, no teu reservatório de ar. Tranquilo? Coloca ele lá no reservatório de ar e programa ele assim, regula a válvula, né, do pressostato para ser acionado com 200 bar. Ó, 200 bar é a máxima pressão que eu aguento no meu reservatório. Se chegar a 200 bar, esse cara aqui vai acionar e aí vai, sei lá, ligar uma purga automática ou um alívio de pressão automático, coisa do tipo, tá? Ele é mais voltado, pessoal, para aplicações de segurança. Mas nada impede que vocês utilizem em outra parte do processo, não só para segurança, tá? Isso daí vai da imaginação e da necessidade do projetista. Tranquilo? Pessoal, até aqui tá beleza? Estou falando muito rápido ou tá... É bem tranquilo, né?
Tá beleza aí para vocês? Beleza. Beleza. Tá. Outro tipo de sensor que a gente tem de proximidade são os sensores ópticos. Também, pessoal, nada mais são... o funcionamento é muito parecido com esse... Funcionamento não, né? O chaveamento dele é igualzinho esse daqui, certo? A gente tem normalmente aberto, normalmente fechado, tem PNP, NPN, tá? A única diferença é o modo com que esse cara aqui é acionado, tá certo? Vamos supor que você tem uma esteira muito larga, né? Que vão passar sacos de arroz, por exemplo, tá? Saco de arroz, ele é orgânico, então o sensor indutivo não iria pegar o saco de arroz, a gente tinha que usar um sensor capacitivo. Só que a nossa esteira é muito larga, né? Muito larga. Esse sensor capacitivo aqui, ó, ele instalado aqui, ele não consegue pegar coisas que passem desse lado aqui da nossa esteira, tá? Então, há necessidade de eu ter um sensor que consiga abranger mais a nossa esteira. Uma saída, né, são os sensores ópticos. Sensores ópticos, pessoal, nada mais são do que um sensor composto de um emissor e um receptor, certo? Esse emissor e receptor, eles precisam estar se comunicando. Então, ó, no caso da construção, né, por reflexão, eu vou ter um emissor emitindo uma luz, e vocês estão vendo que eles têm um ângulo entre eles, né? Olha, eles não são retos, tá? Então nós temos um emissor emitindo uma luz. A partir do momento que um objeto entra na frente dessa luz, o objeto reflete ela para o receptor. São esses carinhas aqui, ó. A gente vai olhar para a facezinha dele, nós vamos ver duas lentezinhas, que são dois LEDs. Um é emissor, o outro receptor, tá? Para você ver se está funcionando, facinho. Ligou ele lá na alimentação, geralmente é 24 volts, você coloca a câmera do celular na frente. Se você vê uma luz pela câmera, ele está funcionando, tá? Esse daqui, pessoal, ele consegue pegar distâncias um pouco maiores, tá? Mas esse daqui consegue deixar distâncias ainda maiores, tá? Por quê? Ele é um emissor separado do receptor. Aí sim, os dois precisam ficar bem de frente. E aí é como se ficasse uma cortina de luz aqui, e a partir do momento que o objeto interrompesse essa cortina de luz, a gente ia ter um sinal de saída aqui. Então, por exemplo, se a gente está identificando a luz, a gente tem um sinal igual a 0 volts. Tá? A partir do momento que o objeto trancou essa luz, parou de chegar a luz aqui no receptor, a gente muda o nível lógico dele de 0 para 1, ou de 0 volts para 24 volts. Tranquilo? A mesma coisa pode acontecer nesse daqui, tá? Se a gente não tem luz aqui, ó, é só a lógica inversa, né? Mas se a gente não tem luz chegando aqui no receptor, a gente vai ter um nível lógico 0. A partir do momento que a luz chega no receptor, a gente tem um nível lógico 1. Tranquilo? Pessoal, até aqui, sobre sensores, contatos, isso daí, eu acho que para vocês está batido, né? Tá tranquilo até aí? Não tem nenhuma dúvida? Ou alguma coisa não ficou clara? É bem simples, tá? É isso daí que vocês vão usar em eletropneumática. Beleza? Então tá. Então, ó, todos esses sensores, pessoal, vão ser como se fossem equipamentos auxiliares para os seus circuitos eletropneumáticos. Beleza? Ao invés agora da gente ficar usando válvula pneumática, a gente vai usar sensores e válvulas eletropneumáticas. Vocês vão ver que tudo vai ficar um pouco mais simples. Tá certo? Bom, e aí, né, quando a gente começa a falar de eletropneumática, a gente começa a ter equipamentos um pouco mais complexos e que auxiliam um pouco mais no controle do nosso processo, tá bom? Um desses equipamentos é essa tal de válvula proporcional. Eu acho que eu falei para vocês, né, no começo da aula, e é essa daqui. Então, esse tipo de válvula é destinada a controle de processos e não só pneumáticos, tá? Muitos outros processos. Em circuitos pneumáticos, essa válvula aí, ela é empregada
no controle de fechamento de garras pneumáticas e manipuladores, né? Frenagem de movimentos, tensão e compressão de esforços em rolos, controle de velocidade para bobinamento, controle de posição de um atuador. Então, essas válvulas aqui é que vão fazer todo esse trabalho quando a gente precisa ter controle no fluxo de ar e na pressão, principalmente na pressão, tá? Que a gente faz o controle disso daí por meio de uma... eu vou falar aqui, né? Ó, o controle vai ser, né, por nível de tensão ou por malha de 4 a 20 mA. Vocês já ouviram falar? Controle, né, de 4 a 10 volts ou 0 a 5 ou malha de 4 a 20 mA. Então, por exemplo, a nossa faixa de operação é de 0 bar até 20 bar, por exemplo, de uma válvula ou de um atuador que a gente precisa utilizar, tá? Aí eu vou setar lá no meu controlador, olha, eu sei que quando eu taco 2,5 volts lá no meu controlador, né, na minha válvula proporcional, eu vou ter metade da minha pressão chegando na minha válvula, no meu atuador, tá? Então, eu coloco lá, eu seto meus 2,5 volts e ela vai controlar a nossa vazão de ar, a nossa pressão, nos níveis que a gente quer, certo? É claro que isso depende de calibragem e tudo mais, vocês entendem, né? Mas o papel que ela desempenha é de controle, beleza? Bom, elas podem ser empregadas em conjunto com válvulas em 3 vias para controle de velocidade, de motores pneumáticos também, beleza? Mas, ó, como eu falei, não só controle de velocidade, tá, pessoal? Elas são utilizadas para muitas coisas. A gente tem uma dessa daqui lá na escola. Só que essa válvula zona aqui, ela é uma válvula, e aqui, pessoal, não passa só ar. Aqui pode passar água, ar, petróleo, qualquer coisa, tá? E aí o que acontece? Aqui dentro nós temos um diafragma, tá? É que nem os diafragmas que a gente viu dos compressores, beleza? E aqui nós temos essa tal dessa válvula aqui. Opa, essa daqui. Tá? O diagrama dela é esse, tá? Essa válvula aqui, pessoal, vai fazer o controle da pressão que é inserido aqui na nossa válvula, no nosso diafragma. E aí o que vai acontecer? Conforme eu coloco mais pressão no diafragma, mais vai descer o meu atuador aqui para fechar essa válvula ou abrir. Então nós vamos ter controle de vazão por meio do controle do diafragma aqui. E aí a gente faz, se isso daqui é pneumático, né? A gente faz esse controle do atuador por meio do aumento ou diminuição de pressão nesse diafragma. Conseguiram entender? Esse carinha aqui, ó, ele já é um equipamento da Parker utilizado em rede, tá vendo? Ó? Na rede pneumática. Então, esse cara vai controlar a pressão ou vazão do nosso ar lá na nossa linha, tá? Então, vamos supor assim, né? Que você queira até fazer um controle de pressão em um atuador, dependendo da peça que vai chegar lá. Vamos supor. Aí você identifica a peça que está chegando, né? Manda um sinal lá, ó, conforme a peça que está chegando, você manda um sinal para o teu CLP, e o CLP fala para esse cara aqui, olha, ajusta a pressão do ar para 5 bar, porque a gente tem uma peça um pouco mais sensível. Esse cara vai lá e ajusta para 5 bar e faz o que tem que fazer no processo. Tranquilo? Esse cara só ajusta, tá, pessoal? Só faz isso daí. Mas é uma mão na roda, né? Quando a gente precisa de um controle maior. E claro, além dos equipamentos da Parker, a gente tem equipamentos da Festo também. Que vocês veem, é a mesma coisa, tá vendo? Só muda o fabricante. E também temos os mais complexos, que tem display, a gente consegue fazer controle de fluxo ou de pressão aqui pelo próprio visor, né? Aí já são os mais frescos, tá? Beleza? Esse daqui também é controle remoto, né? Remoto assim, por sinal. Tranquilo? Válvula proporcional, pessoal. Tranquilo? Essa daqui a gente tem na escola só essa, tá? A gente não tem dessa daqui, infelizmente. Mais pra frente, quem sabe a gente consegue comprar.
Mas essa daqui a gente tem lá. Tá bem legal o funcionamento dessa daqui. Até aqui tranquilo, válvula proporcional, tá beleza? Beleza? Tranquilo. Então tá. Ó, então pessoal, ó, a gente já viu todos os componentes que a gente pode utilizar na eletropneumática. Assim, hoje em dia vem saindo muita coisa e a tecnologia, ela, é claro, né, ela anda mais para o lado do que é automático, do que é acionado por meio elétrico, né? Porque a gente precisa modernizar, claro, né? E comandos elétricos aí, acionamentos elétricos são mais ágeis, mais confiáveis e tudo mais. Então, até agora, o que nós vimos aí, eles são equipamentos utilizados em comandos elétricos, mas também em eletropneumática, né? Então, vocês percebam que os dois se assemelham muito, tá? Mas a gente deve se atentar de que os componentes pneumáticos, né, eles estão mais próximos dos usuários, né? E que as solenoides lá são suscetíveis a ruídos eletromagnéticos. Então a gente vai perceber que todos esses equipamentos eletropneumáticos, eles funcionam em tensões contínuas de 12 e 24 volts. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê sempre lá, né, em comandos elétricos o tal de circuito de potência e o circuito de comando. Em eletropneumática, por conta dessa proximidade com o usuário, dessa coisa ser muito suscetível a ruídos eletromagnéticos, nós não vamos ter circuito de potência muito perto do eletropneumático, tá? A gente vai ter o eletropneumático só como um circuito de controle, tá certo? Então, quando a gente faz lá comandos elétricos, vocês vão acionar um motor por meio de uma contatora, tá? Então, você faz o circuito de comando, onde você aciona o relé da contatora, né? E depois o circuito de potência, onde você liga realmente a alimentação do motor, tá? Nós vamos ver na eletropneumática só o circuito de comando, tá? Que nada mais é do que esse carinha aqui. Opa! Nada mais é... Eita. Apertei aqui errado. Nada mais é do que esse carinha aqui. Então a gente vai perceber que a gente vai acionar relé. A gente vai acionar contato. Nada mais, tá certo? Então a gente vai ter a bobina lá e a bobina vai fechar um contato, coisa do tipo. Tá certo? Bom, então vamos ver como é que funciona essa coisa aí do eletropneumático. Tá uma maior chuva aqui, agora estou abrindo a janela de novo. Eu vou abrir aqui, ó, o meu programinha da Festo. Certo? Vou abrir um novo projeto aqui. E aqui no slide, ó, eu coloquei para vocês, como primeiro exemplo, tá? Para a gente acionar uma válvula de... Uma válvula não, né? A gente acionar um atuador de simples ação usando eletropneumática. Tá certo? Então vamos fazer lá no programinha da Festo, ó. Bom, a gente vai ter, pessoal, o circuito de comando eletropneumático e a gente vai ter a parte pneumática também, que é como se fosse a nossa potência lá de comandos elétricos, tá? Então vamos fazer primeiro a parte de comando eletropneumática. Então a gente vem aqui, ó, Electrical Controls. Eu vou colocar uma alimentação 24 volts aqui, beleza? Vou colocar uma chavinha, um push button, olha lá, ó. Eu vou colocar esse daqui, esse mesmo, que é um contato normalmente aberto, beleza? E esse contato aqui vai acionar uma válvula solenoide. Vocês estão vendo, ó? Válvula solenoide. Tranquilo? Aí nós temos relé com delay, né? Normalmente fechado, normalmente aberto, normalmente fechado, tá? Relé contador. Tem de tudo aqui pra gente brincar, tá certo? Tem outros contatos, vocês estão vendo? Pode associar com relé.
Tranquilo? Mas por enquanto a gente vai ficar só no arroz com feijão. Ó, coloquei os 24 volts lá. Eu tenho que colocar a minha válvula solenoide. Opa, tá aqui. A minha válvula solenoide, certo? E o nosso terra, né? Ou o nosso potencial negativo aqui. Então, aí, ó. Tá aí o nosso comando. Nosso comando tá prontinho. Beleza? A gente só vai acionar uma eletroválvula, que é a nossa bobina. Tranquilo? Que nem comandos elétricos. Agora vamos fazer o circuito de potência, como se fosse o circuito de potência, certo? Lá no circuito de potência, em comandos elétricos, a gente precisa da alimentação, não precisa? Então, pois vamos pegar a alimentação pneumática aqui. Em circuitos elétricos, a gente precisa de uma contatora não, de um disjuntor, não precisa, para ter uma segurança lá? Então vamos pôr como se fosse um disjuntor aqui, ó. Vamos colocar esse cara aqui acionando manualmente. Nada mais é do que a nossa válvula duas vias, duas posições, clássica para cortar ou não a alimentação pneumática, beleza? Para acionar um atuador de simples ação, o que a gente precisa? Vocês lembram? Uma válvula de 3 vias, 2 posições. Então, ó, tá aqui, cara, ó. A gente vai colocar a alimentação da 3 vias, 2 posições e a saída de controle vai lá para o nosso atuador. Quem que eu ligo aqui do outro lado? A nossa exaustão, que pode ser tanto silenciador quanto saída normal. Tranquilo? Agora, aqui que está o pulo do negócio, ó. Esse cara vai ter que ser acionado por essa bobina aqui. Tranquilo? Então vamos colocar aqui nas propriedades, vamos mudar o acionamento dela sendo elétrico, que é esse cara aqui. Beleza? Vocês lembram lá da norma 1219 e tal? Esse cara aqui. E o retorno dela eu vou colocar por mola. Ok? Bom, só que vocês vejam, pessoal, que, olha lá, ó, não dá para ligar, vocês estão vendo? Não tem jeito de ligar. E não tem contato, estão vendo? Ó? Tipo, eu não posso pôr um 24 volts. Assim, eu até posso, né, colocar um 24 volts aqui, mas não vai ter controle, tá? O que eu faço, ó? Esse cara aqui, ó, chega no pontinho aqui, clica com o botão direito, propriedades. Eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar ele de label A. E quem que é o A? Clico com o botão direito na minha solenoide e chamo ele de A. Então, ó, eu associei essa válvula solenoide com esse acionamento aqui com essa válvula solenoide. Tranquilo? Na hora que eu der play aqui, ó, liguei a alimentação pneumática, tranquilo? E na hora que eu acionar esse cara, aciona o meu atuador lá. Se vocês não fizerem essa atribuição de solenoide elétrica com solenoide pneumática aqui, vocês não vão ter acionamento, tá bom? Então, olha lá, ó, apertei o botãozinho, aciona a minha válvula lá. Tranquilo? É bem tranquilo, não é? O que vocês acharam? Tá beleza? Tranquilo demais. Agora, ó, eu coloquei exemplo aqui, tá? Eu coloquei exemplo, depois vocês vejam. Vocês lembram quando a gente tinha que fazer uma lógica E ou uma lógica OU? A gente tinha que usar duas válvulas, né, de 3 vias, 2 posições. Tinha que colocar um elemento OU ou um elemento E para acionar a válvula, não era isso? Olha aqui agora, ó. Se eu quiser fazer um OU aqui, olha como é que é fácil, hein? Eu pego uma outra chave, coloco aqui, né? E a gente sabe, né, que chave tem que ser lógica OU, eu coloco duas chaves em paralelo. Então, ó, essa daqui está em paralelo com essa. Eu coloquei aqui uma chave com retenção, tá? Mas pode ser uma normal. Vamos colocar uma normal aqui.
Ó, veio para cá, veio para cá. Nós temos as duas chaves em paralelo. Olha lá, alimentei o meu circuito pneumático, aí eu pressiono essa ou essa, eu tenho acionamento do meu atuador. Estão vendo? Ó, bem mais fácil e bem mais barato, né? Convenhamos, porque a gente só coloca uma chave em paralelo aqui. Bem mais barato do que você colocar duas válvulas, 3 vias, 2 posições, elemento ou e a válvula 3, 2 vias aqui. Não, aí não precisa da válvula, né? Se é um atuador de simplização, da válvula ou você já volta. Não volta, né? Porque senão não tem exaustão. Então, olha, se fosse puramente pneumático, a gente ia ter que colocar a válvula de liga e desliga, duas chaves aqui, duas válvulas, né, de 3 vias, 2 posições, elemento ou e válvula de 3 vias, 2 posições para acionar esse atuador. Aqui no eletropneumático não, a gente só coloca duas chavinhas, ó, e a gente consegue ter o mesmo efeito. Lógica E, cara, mesma coisa, ó. Eu vou apagar aqui, vou apagar aqui, certo? Vou trazer esse cara mais para baixo e vou implementar uma lógica E. Mas eu vou tirar esse porque eu não consigo acionar os dois ao mesmo tempo, né? Vou colocar um com retenção, tá? Lógica E. Ó, se for esse daqui sozinho, não vai. Esse daqui sozinho também não vai. Agora os dois juntos, esse e esse, aí foi. Tá tranquilo. Beleza? Ó. E acionamento de um atuador de 2 posições. Vamos fazer? Ó, eu vou apagar esse daqui. Um atuador, 2 posições não, né? De duplação, desculpa. Atuador de duplação, pessoal, ó, eu vou colocar ele aqui. O nosso atuador de duplação. Aqui. Beleza? O que eu preciso para acionar esse cara? Eu preciso de uma válvula que tenha 2 saídas aí e exaustão. Então é 5 vias, 2 posições. Pode ser 4 vias, 4 posições, né? Mas ela é mais implementada aí para hidráulica, tá? Porque ela dá saída e entrada direta, tá? Na comutação. Beleza? Então coloquei aqui, ó, a minha 5 vias, 2 posições, alimentação aqui no meio, exaustão nas beiradas. Eu vou colocar silenciado aqui. Silenciador. Beleza? Como que vai ser o meu acionamento? Eletropneumático. Então vamos mudar o acionamento aqui. Eletropneumático aqui, tanto no avanço quanto no retorno. Beleza? E aí, ó, eu tenho que fazer a mesma coisa. Ctrl C, Ctrl V. Olha só que coisa mais fácil. Estão vendo? Só que ao invés de eu atribuir esse cara aqui também para A, eu vou atribuir ele para B, que é a outra válvula. E vamos dar nome aos bois. Essa válvula aqui vai ser A e essa daqui vai ser B. Tranquilo? Dá play, ligamos a alimentação, né? Se eu quero que avance, eu vou nesse botão. Se eu quero que retorne, eu vou nesse botão. Olha que fácil que ficou. Estão vendo? Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida nisso daqui? Alguma duvidazinha? Vocês viram que é bem tranquilo, né? Hoje, então, nós demos uma introdução à eletropneumática, tá? Então, esse conteúdo, até aqui, cai na prova, certo? Circuitos básicos eletropneumáticos, tá? Mas nada impede de eu juntar lógica pneumática com eletropneumática, tá? Se eu quiser um acionamento simples
de uma parte eletropneumática juntando com lógica pneumática, talvez tenha, tá? Então treinem também a lógica pneumática lá. Essa aula foi no sábado, ninguém entrou, mas eu gravei lá, depois vocês assistam, tá? Porque vocês vão precisar para a prova. E aquele conteúdo é mais chatinho. Vocês lembram lá de eletrônica digital, circuito combinacional? Projetos de circuitos combinacionais? Vocês vão ter que usar aquilo lá, tá? Beleza? Bom, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Se não tem mais nenhuma dúvida, eu encerro a aula por aqui, tá bom? Eu vou deixar exercício para vocês lá no Moodle, provavelmente agora de tarde ou amanhã, até o final do dia eu já coloco lá, tá? Não deixem de fazer, vai ter uma semana para vocês entregarem, tá? E depois disso, entregou no dia da prova, aí já é prova, beleza? Tranquilo? Então, pessoal,